E olha só, pessoal, Lula desafia Donald Trump, o homem mais poderoso do planeta no momento, mas depois ele viu que fez uma verdadeira besteira e tentou voltar atrás e piorou mais ainda a situação, colocando realmente em risco o povo brasileiro, porque da agora para frente as coisas só vão piorar, porque ele está ameaçando o homem mais poderoso desse planeta. Olha a besteira que Lula foi fazer, pessoal. É realmente de cair o queixo. Quando a gente pensa que essa esquerda não tem como piorar, vem eles e faz esse tipo de coisa. O Brasil já não está lá grandes coisas. Nós precisamos do apoio dos Estados Unidos, principalmente para acabar com esse ativismo judiciário, né? E sair desse buraco que o Brasil se meteu. E agora, olha só o que o Lula falou e desafiou. Nenhum presidente do Brasil fez isso com um presidente norte-americano, principalmente um presidente republicano. Preste atenção na fala do Lula agora. Vai trazer aqui para nós é o Gustavo Gal, o deputado Gustavo Gal. Esse vídeo, pessoal, está sensacional, por isso eu te peço para dar um like, para se inscrever aqui no canal e logo em seguida também nós vamos mostrar um senador que vai falar sobre o pedido de impeachment de Lula e como está esse processo ali e o que pode acontecer já nos próximos dias. Confira essa matéria e voltamos logo em seguida. Quando você acha que não tem como ficar pior, aí vem o Lula e dá uma coletiva de imprensa, e no meio da coletiva de imprensa ele decide desafiar, partir para a briga mesmo, contra a maior e mais forte economia do mundo, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Cara, é de uma inteligência, assim, é impressionante a capacidade que o Lula tem de se afundar ainda mais. Durante a coletiva de imprensa dele, um jornalista pergunta o que ele acha sobre essa situação onde o Donald Trump fala que países que tarifarem o seu país, o Donald Trump falou em defesa, os países que não aceitarem os deportados, ou seja, os cidadãos dos seus países, né, e países que estiverem cobrando muitas tarifas contra os Estados Unidos vão revidar e vão colocar tarifas nesses países também. Ele fez isso na questão do Canadá, fez isso com o México. O Canadá e o México arregaram imediatamente. Colômbia vai lá e compra briga com Donald Trump. Ele vai, coloca a tarifa de 25%, Colômbia arrega que é uma... Meu Deus do céu. Aí vai o Lula agora e fala isso aqui durante a coletiva de imprensa. Parabéns, Lula. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Primeiro que ele falou besteira aqui, né? Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos americanos. Porque taxar os produtos brasileiros, Lula, você já taxa. E nós, inclusive, temos a maior taxa do mundo, o maior imposto do mundo que você conseguiu aprovar comprando dos deputados e senadores, que é o IVA de 28%. Mas aí eu entendi. A gente tem que decifrar. Quando o Lula fala, você tem que decifrar, porque tanta asneira. Ele tinha que ter falado o seguinte, se o Trump taxar produto brasileiro, o Brasil vai taxar produto americano. Só que tem um probleminha nisso daí, tá? Os Estados Unidos, o que ele compra do Brasil, existem vários outros países que ele pode comprar. O que nós importamos dos Estados Unidos, não tem. O que nós importamos dos Estados Unidos é produto de alto valor agregado, é produto de alta tecnologia, que não existe no Brasil, que não existe, a indústria não consegue viver sem. Tem muita coisa que a China não produz. Você, socialista de iPhone, vai ficar sem iPhone, tá bom? Mas aí ele continua. Eu acho que nesse momento ele caçou briga, ele falou isso, na hora ele deve ter percebido, que merda que eu fiz. Que eu fui inventar de caçar briga com o cara? Aí ele passa os próximos 1 minuto e meio tentando amenizar a situação. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata. Mas você nunca xingou ou ofendeu o presidente americano de fascista e nazista como você fez com Donald Trump. Essa é a diferença, Lula. Antes do Donald Trump assumir, você chamou ele de nazista e fascista, tá bom? E a Jama mandou o outro lá, né, naquele lugar. E a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. Você tá vendo? Aqui ele já tá colocando o rabinho entre as pernas, viu? O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso.
Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Primeiro que a palavra supremacia, eu não sei o que você colocou essa palavra aí. É só o nosso segundo maior parceiro comercial. Só isso. Estados Unidos não é só o segundo. Não tem importância não é ser tudo não, é só o segundo. É o quê? 40 bilhões de dólares? Ele é superioritário com relação ao Brasil. É mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Entendi. Você respeita a soberania da Venezuela, a soberania de Cuba, a soberania da China e soberania da Coreia do Norte? Porque ela não tem soberania, ela tem ditadura. O que o Trump está percebendo? Que o Brasil também não tem soberania. Soberania é a vontade do povo? Não, não tem. O que tem aqui, né, que essa falsa democracia, é uma facção criminosa que se apoderou do nosso país. E ele percebeu isso, inclusive financiado pelo narco-estado. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. Você percebeu que ele começou na agressão, ele começou a falar assim, se ele vier eu vou para cima. Falei merda. Não, mas eu respeito o Donald Trump, vamos trabalhar junto, eu quero trabalhar com ele, né? Porque ele é o presidente, eu respeito. Foi pra briga e logo na sequência viu a besteira que tinha falado. Ele sabe que se o Donald Trump impor tarifas gigantescas no Brasil de 25%, que é o que ele fala que vai fazer com os países que desrespeitarem os Estados Unidos, respeitarem a liberdade de expressão dos cidadãos americanos, o que se acontece com o Brasil acabou pro Lula. Acabou pro Lula, você não está entendendo. A quantidade de produtos que nós importamos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos consegue sobreviver sem o Brasil. Ele compra comida de outros lugares. Agora o Brasil, meu amigo, não dá porque... Cara, o Lula vai conseguir destruir isso aqui. Eu quero ver a briga mesmo. Sinceramente, eu quero que o Lula xinga mais o Donald Trump. Mas não vai mais não. Agora ele já está morrendo de medo, não vai fazer isso mais não. Um abraço. É incrível, gente. Líder do governo Lula confessou que sem censura nas redes sociais eles estão ferrados nas eleições de 2026. E mais, o próprio Lula deu uma declaração ontem surreal, dizendo que ele vai viajar ao Brasil para lutar contra a desinformação. Já vai conectando aí os pontos. Ah, Deltane não disse isso. Eu sei que é absurdo, mas ele disse sim isso. E não só ele está falando, eu vou te mostrar a notícia fresquinha que prova que eles estão agindo. E mais uma vez a nossa liberdade de falar está entrando em risco. E eu vou fechar te dando 3 razões verdadeiras pelas quais o Lula começou uma guerra, uma turnê, uma jornada pelo país, pela censura, pela regulação das redes sociais, com o disfarce de luta contra as fake news. E a conclusão desse vídeo vai te surpreender. Vamos lá que esse vídeo é imperdível para você entender o que está acontecendo. É um dos vídeos mais importantes que eu fiz nos últimos tempos. Vamos começar então com a declaração do líder do governo na Câmara, o petista José Guimarães, mais conhecido como Capitão Cueca, graças ao seu assessor que foi preso com dinheiro ali nas suas partes íntimas. Dá uma olhadinha aqui no que ele disse. Acompanha aí comigo, ó. O Leandro Ruschel aqui reportando e ele contando que o líder do governo na Câmara, o petista José Guimarães, confessou que sem censura nas redes para a eleição de 2026, o partido está ferrado. Os petistas tratam a censura como regulação, né? É o eufemismo dos petistas para a censura. E olha o que o cara disse. Nós não podemos ir para a eleição de 2026 sem lei nessa área. Sem lei, nós estamos ferrados. Se referindo aí ao projeto de lei das fake news, também conhecido como PL da censura. As declarações aconteceram numa entrevista à Rádio Opinião, Ceará, no início do ano. E aqui tem um destaque. Que, ó, nós não podemos ir para a eleição de 2026 sem lei nessa área. Sem lei, estamos ferrados, foi o que disse aí o José Guimarães. Ou seja, gente,
Eles jogaram a toalha, eles reconheceram que a direita joga em casa nas redes sociais, que eles perdem a guerra nesse campo de batalha. E por isso eles estão desesperados para regular as redes sociais e impor a censura. Eles querem controlar a narrativa. E tá ficando tão escancarado, que eles nem mais disfarçam, a ponto de o próprio Lula, o general da esquerda, entrar no campo de batalha. Eu vou te contar em breve as 3 razões para o Lula e para a esquerda estarem tão empenhados nessa guerra aí pela regulação das redes sociais, agora com direito a uma turnê, que é a coisa mais importante desse vídeo, são essas 3 razões que eu vou te mostrar. Mas antes, me permita dizer uma coisinha aqui pro Lula. Lula, se você quer combater as fake news e a desinformação, não precisa viajar não. Começa mudando o seu discurso e o discurso do seu time. É muita cara de pau. Você comanda um governo que vive mentindo para os brasileiros. É o governo dos petistas que culparam o Campos Neto nessa semana pela subida dos juros no Banco Central, quando o responsável é o Galípolo. É o governo que culpou os memes pela disparada do dólar, colocando inclusive a Polícia Federal para investigar os engraçadinhos, quando a culpa é da falta de ajuste fiscal do governo. É ainda o governo do Lula que afirmou em Paris que encontrou 33 milhões de pessoas passando fome quando voltou à presidência. Sem contar as mentiras de sempre, de que Dilma sofreu um golpe, ou ainda que ele não sabia de nada no Mensalão e na Lava Jato. Mas deixa pra lá, né, gente? Porque a verdade hoje é combatida com inquérito policial. Então, Lula, você vai combater fake news e desinformação? Ah, nos poupe. É a mesma coisa que falar que tá preocupado com a democracia quando passa pano pra Venezuela. Ah, Deltan, é piada mesmo eles combaterem fake news. Deve ser tudo aí bravata. Não vai ser verdade. Não é, gente, bravata, não. Eles já lutaram pelo PL da censura, que já colocaram uma vez na mesa, e agora a Lula está preparando um projeto de lei para remover conteúdo de redes sociais. Dá uma olhadinha aqui, ó. Governo Lula prepara projeto de lei para remover conteúdo das redes sociais. Texto elaborado pelo Ministério da Justiça já foi apresentado por órgãos como CGU, AGU e SECOM, informa a Folha. Essa proposta aí, gente, segundo a matéria aqui, ela pretende estabelecer a responsabilidade das empresas pelo conteúdo publicado pelos seus usuários, a fim de combater discursos de ódio, disseminação de desinformação. Que discursinho bonito, né? E aí, na verdade, eles entram no mérito, querem censurar, como esse governo, o STF e o próprio PL das fake news lá original demonstraram para nós tantas vezes. E agora, eu vou revelar para você os 3 motivos para o Lula querer viajar ao país para combater fake news. Enquanto isso, vai deixando o seu like aqui e segue o canal. Primeiro motivo. A direita é mais forte nas redes sociais e tem vencido quase todos os debates. É só lembrar o estrago que um simples vídeo do Nicolas fez com aquela medida do governo para fiscalizar o Pix. Como eu mostrei em um vídeo que eu vou deixar na tela aqui para vocês e também vou deixar na descrição. Segundo motivo aí para o Lula estar fazendo turnê pelo Brasil. A popularidade do governo cai em queda livre e cai também no Nordeste, que é o reduto petista, e cai ainda também entre os mais pobres. A última pesquisa feita sobre o governo mostra que pela primeira vez a desaprovação superou a aprovação do governo, como eu mostrei também num vídeo dessa semana que eu vou deixar para vocês também na descrição e na tela no fim. E terceiro e mais importante, eles sabem que eles são responsáveis pelo descontrole da economia, pela picanha cara, pelo ministro pedindo para brasileiro trocar laranja por outra fruta porque tá cara. E eles precisam controlar a narrativa para ganhar a eleição de 2026. Eles não conseguem ter domínio sobre a opinião das pessoas na internet. A internet ainda é livre. A imprensa nós sabemos que eles já cooptaram, mas as redes sociais estão fora do controle do governo ainda. Por enquanto. Por isso, a guerra deles pelo controle das redes sociais. Não se engane, a caravana de Lula pelo país contra fake news não é uma luta por verdade, que eles matam todos os dias a verdade a partir das suas próprias ações e declarações, mas é sim um ato de campanha eleitoral. Para Lula, a campanha eleitoral de 2026 já começou. Dá uma olhadinha aqui no que ele disse na semana passada. Ó. Olha aí, ó. Lula diz em reunião ministerial, na segunda-feira passada, que a eleição de 2026 já começou.
Gente, lutar pela regulação das redes é para o Lula o ato eleitoral mais importante da esquerda. Como o José Guimarães ele disse, sem isso estão ferrados. E então Lula jogou a toalha. Ele sabe que não dá para vencer no jogo limpo e ele vai mudar as regras do jogo. E quem paga por isso é você, é eu, somos nós. Nós pagamos com a nossa liberdade de expressão. Se você concorda, curte o vídeo, segue o canal e compartilha para voz a nossa indignação com os absurdos de Lula, com os absurdos do STF, chegar ainda mais longe. Quero te ouvir sobre esse momento, né? Ontem Lula teve uma entrevista coletiva, para mim um show de mentiras, né? Ali um show de horrores, né? A gente sabe disso, mas muita mentira contada ali, né? Numa semana onde o Copom eleva a taxa de juros em 1%, e aí ainda é culpa de Roberto Campos Neto, na narrativa da Glaze, né? É inacreditável o que a gente está vendo e vivendo, mas é um governo que derrete. Você já percebe que há de fato um enfraquecimento desse governo, que pode fazer com que, através dos problemas na economia, o povo volte às ruas, como deve votar no mês de março agora, e a gente pode caminhar para o impeachment desse governo que está aí, Seif? Eu creio que sim, porque o impeachment ele tem composições econômicas e políticas. Então, nós já sabemos que Lula está com muita dificuldade desde o primeiro ano para articular junto com o Congresso Nacional. Até pessoas do PT, eu não vou falar quem, me reclamam, né? Porque a gente ali durante os debates e tudo, existem coisas que precisam ser conversadas. Né? A gente não é cachorro raivoso para ficar atacando os outros porque é petista, ou porque é do PDT, ou porque é do PL, ou porque Então a gente conversa. E existe uma insatisfação na própria base deles, pelo desgoverno. É o que eu sempre falo, um desgoverno. Então eu creio sim que se o povo voltar para a rua e com os componentes que nós já temos de impopularidade, segundo os institutos de pesquisa, por uma inflação galopante. Ô Pitoli, quando eu faço compras aqui para minha casa, eu estou falando contigo aqui do apartamento em Brasília. Então, quando eu faço compras aqui, eu vou lá no hipermercado Açaí, você já deve ter ouvido falar, sim, eu acho sim. que deve ter aí também. Sim, sim. O Açaí é um pouco mais barato, que você compra as coisas ali um pouco mais de quantidade, então sai um preço mais barato. E eu viajei para os Estados Unidos, fiquei dezembro quase inteiro em Santa Catarina, então cheguei aqui em casa não tinha nada. Fui comprar arroz, fui comprar feijão, fui comprar café, fui comprar açúcar, fui comprar ovos, fui comprar peito de frango, fui comprar uma carninha moída, fui comprar um contrafilé que eu gosto. Rapaz, eu vou falar para vocês, espero que isso não ofenda ninguém. Eu não comprei nada demais, era metade de um carrinho, foi quase R$ 2.000. Agora, e o povo que ganha um salário mínimo por mês? Como é que come? Como é que paga aluguel? Como é que compra material escolar para os filhos? Como é que compra remédio para controlar a pressão, para controlar a insulina, para se cuidar? Então, é inacreditável o que esse desgoverno fez. Antes a culpa era do Roberto Campos Neto, ele era o capetão da economia. Agora Galípolo está lá e foi um número, inclusive, muito simbólico, 13,25% a taxa de juros. Você que pensava em trocar do teu carro, você que pensava em comprar um apartamentozinho aí pelo Minha Casa Minha Vida ou pela Caixa Econômica Federal, vai pagar mais caro. E combustível, não esquece, Pitoli. Combustível hoje, pela primeira vez na história do Brasil, a R$8. Dólar aí, agora recuou um pouco, porque eles estão queimando todas as reservas de dólar do Brasil, mas o dólar estava quase R$7. Chegou a 6 e pouco, 6,20, 6,19. Então é um governo que não tem governo, amigo. Eles não têm plano para nada. Eles querem gastar, criar ministério. Lula viajando, Janja trocando cama, Janja trocando sofá, Janja trocando cortina, que inclusive o TCU cortou. Fizeram um orçamento milionário para fazer cortina lá. Então é um desgoverno. Então eu creio, sim, que a classe política, infelizmente, a grande maioria não tem fidelidade com ninguém. Tem que dar satisfação lá na ponta, lá na sua cidade. E as pessoas começam, vem cá, esse cara aí acabou com o meu dinheiro, inflação comendo meu dinheiro, arroz, laranja ao olho da cara, gasolina ao olho da cara, taxa de juros na estratosfera, dólar, que as pessoas às vezes pensam assim, Pitoli, mas eu não viajo para os Estados Unidos, o dólar pode chegar a 10. Não é sábio isso, porque tudo no Brasil é indexado. Por exemplo, o trigo, que compra o pãozinho, a farinha de trigo, a coxinha frita que a gente gosta, tudo isso é indexado a dólar.
A gasolina é indexada a dólar. Tudo é dólar no Brasil. As commodities, ou seja, carnes, cereais, café, açúcar, tudo é indexado mundialmente pelo dólar. Então, quando o governo não tem políticas fiscais sérias, quando o governo perde credibilidade internacional e aqueles investidores que botavam dinheiro na Bolsa de Valores do Brasil, abriam negócio no Brasil, falam, aí, ó, esse governo não é de confiança, começam a tirar esse dinheiro do Brasil, nossa moeda, o real, no tempo de Bolsonaro, Pitoli, foi a segunda que mais valorizou no mundo. E agora, no mês passado eu li, notícia da internet, procurem no Google para vocês confirmarem, foi a moeda que mais desvalorizou no mundo. O que é isso? Desgoverno. Então eu creio sim que se eles não tiverem uma guinada aí de 180 graus, uma guinada assim, feroz, que eu não creio que eles tenham competência para fazer, a gente sabe que a alma dele, isso é o governo, Pitoli. Não tinha aquela novela antigamente, quando eu era garoto, eu via com minha avó na sala, vale a pena ver de novo? Agora não vale a pena ver de novo. Nós colocamos uma quadrilha no poder e uma quadrilha faz o quê? Rouba, destrói, é incompetente, faz besteira. Então essa quadrilha está de volta. E a nossa esperança é 2026, Jair Bolsonaro, para tirar essa cambada de sem vergonha que retornaram ao poder aí, que nem sabemos como, né, Pitoli? Sim, sim. Aliás, a gente não pode nem falar, né? A gente está censurado quando não podemos falar. O Internacional venceu o Corinthians. O cara que vai à rua e não recebe palmas, recebe ovo, recebe Exato. vaia, recebe xingamento, tem que fazer paredão, andar com 50 seguranças, enfim. Mas tudo bem. O Trump fala muito das eleições lá de 2020 nos Estados Unidos, né? Ele tem muita insegurança sobre as eleições, ele denuncia flagrantemente, mas nos Estados Unidos se respeita a liberdade de expressão. Aqui, se você falar alguma coisa que os poderosos, especialmente do judiciário, não gostam, eles te metem em cana. Daqui a pouco bate aqui um homem da capa preta aqui da Polícia Federal para me justificar o que eu falei aí. Exato. Pois é, pessoal, você viu aí a fala do Seif, né, o senador Seif, que trabalhou ali, foi ministro, né, do Jair Bolsonaro, e trazendo aí essas informações aí, realmente, cada vez que o Lula abre a boca, sai algo que condena ele próprio. Alguns políticos, como por exemplo o Nicolas Ferreira, o Cleitinho, até o Gustavo Gauer também, eles são a favor de que o Lula continue falando, porque quanto mais ele fala, mais ele confessa, né, seus crimes, mais ele confessa ali as atrocidades. Era como a Dilma, né? A Dilma não podia abrir a boca que saía uma piada, saía um meme feito ali, né, depois que ela fala. E realmente, pessoal, falar de Donald Trump agora, na altura do campeonato, onde o homem está em alta, né? Ele está em hype ali, não é uma boa coisa, não é uma coisa inteligente. Aliás, né, o PT, por via de regras, né, sempre que eles vão dar declarações, principalmente sobre política internacional, eles erram. E não é o momento de caçar briga. O Lula, infelizmente, ele tem uma fala desastrosa. Quando ele falou, por exemplo, lá do Benjamin Netanyahu, ali, o primeiro-ministro de Israel, também foi desastroso, cortando relações comerciais e políticas internacionais com um país tão importante como o Israel. E agora, caçando briga com o Trump. E ele tentou voltar atrás, né? Mas ficou feio. E aí, pessoal, esse pedido de impeachment que está para ser votado ali, temos um novo presidente da Câmara que vai entrar nos próximos dias, assim como o novo presidente do Senado. Será que as coisas vão mudar por ali? Será que realmente nós podemos ter esperança que pedidos de impeachment, tanto para o presidente quanto para ministros do STF, vão passar na casa ali, com a saída de Pacheco e de Lira? Porque, sinceramente, o Pacheco e o Lira já passou da hora deles ir embora mesmo, porque não fez grande proveito para o povo brasileiro. O povo de Minas ali, né, que elegeu Rodrigo Pacheco, realmente ficou indignado ali com ter desperdiçado o voto. Mas, lá na época, para quem não se lembra ou para quem não é de Minas, né, o Pacheco pegou o lugar da Dilma. A Dilma seria senadora da República. Então, vamos dizer assim, foi menos pior, né? Mas mesmo assim, nós esperamos que para essa eleição agora, né, do Senado e também da Câmara, que possa entrar alguém que vai passar alguns pedidos ali de impeachment, né? Apesar de que a gente sabe que ali em Brasília é um troca-troca de favores, né?
O Senado faz favor para a Câmara faz favor para o presidente, o STF faz favor para o Congresso. É uma troca de favores, porque senão eles não se mantêm no poder. E atrás de tudo isso está a mídia brasileira, né? A Globo, CNN e outros canais que recebem o Pix, né? Ajuda publicitária vinda do governo. Isso acontece direto, a gente já sabe disso. A questão toda é a seguinte, pessoal. Esse judiciário, neste ano agora, de 2025, vai julgar 2 processos do Bolsonaro. 2 processos. Entre eles, um que torna ele, continua, né, deixando ele inelegível, e um outro que pode colocar até Bolsonaro atrás das grades, né? E esse é o sonho da esquerda, esse é o sonho do sistema global. Inclusive, a Carla Zambelli, aquela deputada federal que foi eleita lá no primeiro mandato, lá em 2018, né, foi eleita juntamente com Jair Bolsonaro, ela foi cassada, teve o seu mandato cassado, e este é um sinal, né, de quem eles estão atrás. Claro, estão atrás de bolsonaristas, né, de deputados da direita, de senadores da direita, e mirando o único alvo, que é Jair Messias Bolsonaro. Carla Zambelli está inelegível agora por 8 anos, né? Cabe recurso, alegação ali e tudo, mas acho muito difícil ela revogar, porque realmente, né, segundo eles, ela falou de algo que não poderia falar, que era com respeito à legitimidade ali das urnas, né? E outras coisas mais que ela citou, e por isso teve seu mandato cassado. Aguarde, pessoal, porque outros deputados, senadores, outros parlamentares que estavam ali à volta de Jair Bolsonaro também serão julgados ainda este ano e no próximo ano. Tudo isso já prometendo aí o que eles querem para 2026, né? Não será uma eleição fácil, não será um ano fácil, mas nós vamos ficar por aqui trazendo notícias e matérias para você ficar muito bem informado. Então, eu só te peço que se inscreva aqui no canal, tem um botão aqui, você clica, se inscreve agora, pessoal, não deixa para depois, não. Vamos nos ajudar aí nessa luta para trazer a verdade para o povo brasileiro, tá bom? Se inscreva no canal, dá um like, pessoal, sempre que você dá um like, você nos ajuda e esse vídeo chega para mais pessoas. Pode pegar o link também, compartilhar no grupo da família, no grupo do WhatsApp, dá essa força para nós aí, porque realmente, se o povo brasileiro não se levantar, vai ficar difícil, tá bom? Mas nós acreditamos que tem jeito sim. Até a próxima.